Seja bem-vindo ao RTV Notícias. As receitas sem papel devem chegar no segundo trimestre de 2015. O utente do Serviço Nacional de Saúde vai precisar apenas do cartão de cidadão para aviar uma prescrição médica ao balcão da farmácia. Mais conforto para o utente e menos risco de fraude serão as principais vantagens da desmaterialização da prescrição eletrónica, que já esteve em testes no norte e no sul do país. Em meados do próximo ano, se tudo correr dentro do expectável, o utente com uma doença crónica, por exemplo, poderá pedir a renovação do receituário no portal do utente, ir à farmácia e levantar os medicamentos com o cartão do cidadão, evitando assim passar no centro de saúde. Portugal está em 6º lugar nas políticas climáticas e apresenta mesmo um dos melhores resultados em relação às políticas climáticas. Os dados constam de um relatório anual da Germanwatch e revelam ainda que, apesar de existirem neste momento 12 países no bom caminho, ainda não há nenhum país no caminho certo para evitar uma mudança climática perigosa. Perceber de que forma os países criam e aplicam as políticas do clima e que impacto isso tem em termos globais é o objetivo dos relatórios produzidos anualmente desde 2005 pela Germanwatch, uma organização não governamental sediada em Bona, na Alemanha, que visa influenciar as medidas ambientais. Apesar de existirem neste momento 12 países no bom caminho, ainda não há nenhum país no caminho certo para evitar uma mudança climática perigosa. A Dinamarca e o Reino Unido têm desempenhos positivos. Portugal, contra as expectativas, também. Era expectável que países que atravessam crises económicas mais severas enfrentassem mais dificuldades em alcançar bons resultados nas categorias avaliadas. Emissões de gases com efeitos de estufa, energias renováveis, eficiência energética e políticas de clima. Mas Portugal continuou a usar a crise como uma oportunidade de transformação e melhorou a pontuação global no índice deste ano, refere o relatório. Embora os autores do relatório indiquem que Portugal fornece um exemplo de como lidar com a crise económica, reforçando as políticas climáticas e reduzindo a dependência de recursos, alertam que o atual governo, contrariando o que tinha sido feito no passado, está a tomar uma posição menos construtiva e já abrandou alguns dos desenvolvimentos benéficos. Não especificam, contudo, quais são as medidas que consideram mais gravosas. Pelo contrário, a Grécia praticamente abandonou as políticas climáticas depois da entrada da Troika no país, ocupando o 47º lugar, desempenho muito fraco. Já a Espanha e a Itália mantêm um desempenho moderado. E hoje, segunda-feira, como é habitual, connosco temos Manuel António Ribeiro para o comentário habitual aqui no RTV Notícias. Manuel António Ribeiro, boa tarde, desde já. Começamos precisamente com a notícia que foi também a notícia de abertura deste bloco informativo. As receitas sem papel devem chegar no segundo trimestre de 2015. Vantagens destas receitas sem papel. Boa tarde, Helena. Boa tarde aos telespectadores. Nós temos aqui uma mais-valia, sem dúvida. Termina o papel e será muito mais célere este processo de recortar, entre aspas, as receitas. O único senão que pode aqui existir e que vai existir de certeza absoluta é existem cerca de 10% da população que ainda não tem o cartão cidadão e uma boa parte das pessoas que recorrem às receitas médicas são pessoas com uma determinada idade e essas é onde existe o maior número de pessoas em que o cartão de cidadão ainda não estão dotados do cartão de cidadão. Mas convém dizer aqui duas notas que acho que são essenciais. Primeiro, se as tecnologias existem, elas devem ser aplicadas ao serviço dos cidadãos. Está aqui uma medida de acelerar com o processo. E, por outro lado, também desburocratizar, digamos, o sistema, porque eram mais papéis para um lado e papéis para o outro, relativamente a um ato médico que é feito por centenas de médicos durante o seu exercício. E com este processo vai sem dúvida nenhuma agilizar o acesso à medicação de qualquer cidadão.
Portanto, ouvimos também há pouco na notícia que isto seria também uma forma de evitar a fraude nas farmácias. Ora, e por outro lado, a consequência de, se existe um sistema informático digamos, a monitorizar este sistema, será mais fácil para as autoridades poderem detectar e até admito, impedir que a fraude que nós temos visto nos órgãos de comunicação social, que possa ser evitado, até se calhar, se possível, até anulado. Muito bem. Ouvimos aqui também há pouco o Manuel António Ribeiro dizia precisamente que se existe informatização é preciso usá-la. Relativamente aos idosos, que são também aqueles que mais recorrem ao Sistema Nacional de Saúde e se calhar porventura aqueles que menos acesso têm à informática. Portanto, como é que fica para estas pessoas, para estes idosos, esta nova fórmula de receitas médicas? Ou seja, será utilizado um PIN em que estas pessoas que não tenham ainda o cartão de cidadão possam ter um acesso na farmácia para que seja emitida a respectiva receita. Também como adenda, e isso também parece-me pertinente, que é o facto de, com esta e outras medidas, se vá, porque sem dúvida nenhuma que o cartão de cidadão é uma das mais medidas implementadas no nosso país com grande sucesso. E ao utilizar ao cartão de cidadão mais uma aplicação desta natureza, vai permitir que o cartão de cidadão a médio, curto prazo, chegue a todos os cidadãos. Mas para estes idosos não será uma desvantagem? Repare, eu admito que numa fase inicial, eu falo, por exemplo, por causa dos meus pais, que hoje já têm o cartão cidadão e que quando passaram para o cartão cidadão houve muita resistência, mas o cartão, mas depois tenho um PIN, hoje eles já o utilizam com relativa facilidade. Isto aqui, porque depois existem os filhos, todos já têm cartão cidadão, existem os familiares, todos já têm, que têm aqui um papel de, orientar os seus pais, os seus avós, a que utilizem, apliquem o cartão cidadão, nomeadamente nesta questão que parece-me a mim, para quem precisa de medicamentos que com alguma frequência, é o caso das pessoas já com alguma idade, possam utilizar através do cartão cidadão. E também quem tem uma doença crónica poderá fazer, por exemplo, com poderá fazer muito mais facilidade. Até inclusive através do site e do portal, e evitando inclusive as filas e até as dificuldades que às vezes ir a um centro de saúde para requisitar uma receita. E o nosso segundo tema é também sobre saúde, nomeadamente um aumento de capital já concretizado e superior a 450 milhões de euros para os hospitais públicos. Acho que é uma medida sensata, acrescentar esta medida dos 455 milhões de euros no reforço do capital, o perdão de 42 milhões a 5 hospitais, que o Governo acaba também por decretar. Um aspecto a referir que tem a ver com o Estado proporciona este aumento de capital, mas disse-o, e a meu ver bem, disse-o que em 2015 não pode haver endividamento, ou seja, se as dívidas até 30 de setembro de 2014 serão, as dívidas até 30 de setembro de 2014 serão objeto deste reforço de capital de ser liquidados, ou seja, não faz sentido que em outubro, novembro, dezembro de 2014 e 2015 venham os hospitais a endividar-se novamente. Por isso há aqui um desafio, e quanto a meu ver bem, pelo Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde, com o intuito de apelar a uma gestão rigorosa, cuidadosa e responsável, para que em 2015 não volte os hospitais a ficarem num enquadramento difícil contabilístico, que tem a ver com, digamos que os designados por falências técnicas.
Com outro aspecto também aqui a referir, que se as penalizações que eventualmente possam existir para as administrações dos hospitais, que caso em 2015 voltem-se a endividar, o Estado trará, ou seja, as penalizações a essas administrações. Como nota final a este tema, eu gostava de dizer que desses 455 milhões, são 155 milhões chegam até 31 de dezembro de 2014 e os 300 milhões chegarão em 2015. De referir que esta grande fatia para pagamento de dívidas foi digamos, a maior fatia foi para os hospitais da zona de Lisboa. Manuel António Ribeiro, isto vai permitir também um maior equilíbrio financeiro aos hospitais públicos e, nomeadamente, também o pagamento das dívidas a muitos fornecedores. Sem dúvida, Helena, aí acho que esse é o primeiro objetivo. Esse objetivo é pagamento a fornecedores e depois também a estabeleção dos estoques, porque nós vemos há dias numa organização social referir que eventualmente há vacinas que não estão a ser dadas porque eventualmente não existe estoque. Ou seja, isto é o pagar, não só pagar dívidas, para que os fornecedores possam restabelecer a sua confiança nas unidades hospitalares em fornecer medicamentos e utensílios essenciais à vida humana. Por isso, acho que estes 450 milhões, desde que sejam bem geridos, são muito bem aplicados. Como nota, acho que também é essencial, o Governo faz um desafio às administrações, de que forma, dizendo, meus senhores, vocês têm que começar a criar receitas próprias para poderem se autofinanciarem nas mais variadas áreas e serviços que tenham dotado. Por isso, as unidades hospitalares as administrações têm que começar a criar dinâmicas com o intuito de criar receitas próprias para poderem elas próprias também ajudar e conciliar e também manter o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, foi uma boa prenda de Natal para os hospitais públicos portugueses. Muito boa. Manuel António Ribeiro, boas notícias também para os combustíveis, voltam a baixar. Sim, esperamos que estes preços e esta prenda de Natal seja prenda de Natal todos os dias, que eu não me acredito. Ou seja, eu admito que esta descida, tudo bem que desde 2009 que nós não tínhamos valores assim tão baixos. Temos, sem dúvida, o custo média do gasóleo na ordem de 1,45€, isto na altura em 2009, e a gasolina a 1,283€. Hoje temos o gasóleo a 1,139€ e a gasolina a 1,319€. Isto são valores que eu confesso que não me acredito que em 2015 irão manter-se. Tenho algumas dúvidas, aliás, porque... Irão manter-se apenas durante uma semana? Admito que uma semana, duas, sem precisar o prazo, até porque nós, com o abrigo do Orçamento de Estado de 2015, foi através da taxa de carbono e como reforma a dita fiscalidade verde, há aqui, sem dúvida, uma na possibilidade deste aumento dos impostos para os combustíveis e que, obviamente, irá aumentar também o preço. Aliás, as entidades relacionadas com o serviço rodoviário propõem ou suspeitam de um aumento de cerca de 5 centos para o gasóleo e 6,5 para a gasolina. Repare, esta diferença vai logo diminuir drasticamente os valores hoje praticados. Por isso, isto anda aqui, tudo anda envolto
por um lado, há uma poupança que foi dada agora neste final do ano, porque ainda a reforma da fiscalidade verde só entra em vigor a partir de janeiro, mas que com essa fiscalidade, com essa taxa fixa, chamada designada taxa de carbono, vai afetar o valor dos combustíveis. Isto demonstra claramente, por um lado, que as privatizações dos combustíveis não tiveram efeito que inicialmente quando o mercado foi liberalizado supostamente iriam ter, que era a tal competitividade entre as empresas que faziam distribuição, e isto o que nós vimos, o que nós notamos é que não há nenhuma das empresas dos grandes grupos ligadas a produtos petrolíferos que consigam distanciar-se. Há uma luz ao fundo do túnel, que é os combustíveis low cost. Há aqui uma guerra que vai ser criada, ou que inicialmente já se iniciou, e que eu estou convencido que com essa guerra dos low cost poderá, assim, no final, podermos ter os preços mais acessíveis. Os mais preços acessíveis que atualmente são praticados em Portugal. Muito bem. Para já, fica então aqui esta nota: os combustíveis voltam a baixar esta segunda-feira. Para terminarmos este comentário, Manuel António Ribeiro, falamos da homenagem a Ronaldo na Madeira este fim de semana. A partir de agora, então, Ronaldo tem uma estátua na Madeira. Tem uma estátua e eu queria aqui também prestar homenagem, de facto, porque ele é sem dúvida um atleta de excelência. É um exemplo pela superação. sua superação. É um exemplo de trabalho, é um exemplo de esforço, é um exemplo nessas matérias, não há nada a apontar, bem pelo contrário. Aliás, nós podemos ver um histórico da vida de Cristiano Ronaldo, e demonstra claramente um menino com 8 anos começa a jogar futebol com milhares de atletas, e o percurso dele, mesmo sendo da Madeira, vindo para Lisboa, deixando a família, ou seja, demonstra o esforço e a atitude daquele jovem na altura, e hoje uma figura a nível mundial. Mas não só, esta é a minha homenagem, presta por outro argumento, que contrariamente a muitas pessoas que têm destacado como português, Cristiano Ronaldo nunca se marcou das suas origens, ou seja, não faz questão de dizer quais são as suas origens, onde é oriundo. Isto demonstra, por um lado, Portugal, arrasta Portugal, põe o nome de Portugal ao mais alto nível, consegue até quase competir e quase que em desigualdade com outras grandes potências, assim. Mas como é que Cristiano Ronaldo quer ser o melhor do mundo? Se a seleção teve um Mundial, a prestação que teve, repare. E isto é discutido porquê? Porque existe uma figura, existe um ser humano, existe um atleta ao mais alto nível que é reconhecido mundialmente. Que é o melhor do mundo. Que é o melhor do mundo e que arrasta com ele inclusive o seu Portugal, as suas origens, e ao mesmo tempo Madeira, que é a sua região onde nasceu, onde é a sua terra-mãe, e isto demonstra claramente, por um lado, há muitas críticas que lhe são feitas, mas isto ninguém é perfeito, mas demonstra, digamos, a coragem e a capacidade que ele teve. Por outro lado, nós vamos ter, não tenho dúvidas nenhumas, ele já teve uma grande iniciativa que é o Museu do Cristiano Ronaldo, que todos os anos vai durante os próximos anos, vai cada vez crescer mais, e com esta estátua, o que é que nós vamos ter? Vamos ter que Madeira será mais um motivo para visitar aquela ilha, porque tem sem dúvida lá uma estátua que é de alguém que continua a ter êxito, continua a desempenhar um papel que não dependente de ninguém, que é esta nota. Cristiano é o que é, não depende de ninguém, é dependente dele próprio, de um esforço que ele tem desde o início do dia até ao final do dia, quando desempenha o seu trabalho ao mais alto nível. É uma homenagem merecida. Merecida, sem dúvida. Mais do que merecida. Mais que merecida, e acho que essa homenagem Portugal pode criar, Portugal e até inclusive o mundo, retirar, entre aspas, uma lição relativamente a este caso, que é, tudo é possível quando nós nos dedicamos a esse tudo. Nós conseguimos alcançar desde que nós tenhamos vontade para alcançar.
E se sem esforço, sem trabalho, sem mérito, nós não conseguimos alcançar de uma forma sã e de uma forma, eu diria mesmo, de uma forma correta, e acho que o Cristiano Ronaldo conseguiu. Só uma última questão antes de encerrarmos o nosso comentário, que está mesmo a terminar. 2015 começará com ouro para Ronaldo? 2015 vai começar com ouro, mesmo que algumas pessoas não quisessem que começasse. É o caso de Michel Platini, que já foi infeliz em alguns comentários. Eu não tenho dúvidas nenhumas que no global ele será sem dúvida o melhor do mundo. Para terminar, desejo-lhe um Feliz Natal a si e a todos os telespectadores lá em casa. Assim também, Manuel António Ribeiro, tenha um bom Natal. Voltamos a ver-nos para a semana que são vésperas de Ano Novo. Manuel António Ribeiro, boas festas. Obrigado, boas festas. Um estudo norte-americano revela que os antioxidantes presentes no cacau podem reverter a perda natural da memória associada ao envelhecimento. A investigação foi publicada na Nature Neuroscience. Pelos vistos, faz tão bem quanto sabe. A equipa da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, percebeu que a ingestão de cacau atenua as alterações que levam à degeneração da zona do cérebro responsável pela memória. Estas modificações surgem por norma no início da idade adulta e afetam a qualidade de vida a partir dos 50 anos. Os investigadores estudaram indivíduos saudáveis com idades entre os 50 e os 69 anos. Um grupo seguiu uma dieta rica em flavonoides do cacau, 900 mg por dia, e o outro uma dieta baixa em flavonoides do cacau, 10 mg por dia, durante 3 meses. Antes e depois da experiência, os voluntários foram submetidos a ressonâncias magnéticas e testes de memória. Os indivíduos que ingeriram mais flavonoides registaram melhorias significativas na região do hipocampo, associada à memória e à aprendizagem. O mesmo grupo conseguiu também melhores resultados nos testes de memória. Se um participante tinha a memória típica de uma pessoa com 60 anos no início do estudo, 3 meses depois, tinha em média a de uma com 30 ou 40 anos. Os autores da investigação salvaguardam que a confirmação destes resultados depende da realização de novos estudos mais amplos. Como vê, o chocolate não é apenas uma delícia, é também uma lista de benefícios. E se o chocolate preto for o seu favorito, ainda melhor. Por isso, esqueça a culpa enquanto come o chocolate e desfrute desse prazer. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade na região sul, ainda formação de geada nas regiões do interior. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 6 graus e uma máxima de 15, em Lisboa a mínima será de 5 graus e a máxima de 12, e em Faro a mínima será de 10 graus e a máxima de 16. É tudo por agora, a informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.